Prosseguindo na síntese do profeta Isaías, item 53 do nosso livro, todo povo é convidado a procurar salvação. Estudando Isaías 55, versículos 1 a 13. O versículo 1 diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Israel era um povo sedento que buscava saciar a sede em outras águas. Eles cavavam cisternas, mas não tinham a sua sede saciada. O que significa isso? Eles cavavam cisterna. Eles buscavam recursos em outros deuses. Buscavam saciar a sua sede em outros deuses, enquanto Deus se apresentava a eles como uma fonte de água viva, né, que poderia saciar a sede deles. Mas em vez de beber a água da fonte, eles iam cavar cisternas, e Jeremias falou sobre isso. Vamos lembrar que Jeremias, ele viveu cerca de 100 anos depois de Isaías, e Jeremias fala da situação de Israel e até do porquê eles estarão sendo levados cativos para a Babilônia. Jeremias 2,13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas. Cavaram cisternas que, na verdade, não vão armazenar águas. Então eles buscaram recursos em outros deuses que não vão saciar a sede deles. No versículo 8, é interessante essa situação em que Deus está convidando os israelitas a procurarem a salvação, e Deus vai falar palavras semelhantes às que Jesus fala no Novo Testamento. Então vamos ler o versículo 8 de Isaías 55, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Yahvé. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, eles não conseguem entender os pensamentos de Deus, não conseguem entender os caminhos de Deus. E no Novo Testamento, abra em João capítulo 8, versículo 43, Jesus vai falar algo semelhante, né? Jesus Cristo diz: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Então, quer dizer, eles não conseguiam entender o que Jesus falava para eles, né? Eles não conseguiam entender a mensagem, a linguagem de Jesus. Seguindo o comentário do nosso livro, no versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Versículo 11. A palavra de Deus faz o efeito necessário para Israel conhecer o mau caminho que estava trilhando. Se eles não deixam esse mau caminho, não é por limitação da palavra de Deus. Eles foram esclarecidos e mesmo assim preferiam o mau caminho ao bom caminho, né? Então Deus os esclareceu, mostrou, né, como eles estavam seguindo por um caminho errado. Eles tinham a palavra de Deus, mas eles não abandonavam esse mau caminho. E Deus está sempre dizendo para ele: no momento que você abandonar esse mau caminho, imediatamente vocês serão perdoados, né? E automaticamente eles serão livres. Mas eles, infelizmente, não abandonavam. Quando que eles, vamos dizer, vão abandonar esse mau caminho e a palavra de Deus vai fazer o efeito nele? Isso vai acontecer no futuro. A Bíblia também profetiza no Novo Testamento. E aqui Isaías, no versículo 12, ele diz: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso ainda não se cumpriu. O versículo 13: em lugar do espinheiro crescerá a faia,
e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para Yahvé por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Bom, nós lemos até nessa carta, né, nesse documento, descrevendo a vitória de Israel e a bênção do deserto florescer. Alguns acreditam que a profecia sobre o milênio já está se cumprindo. Acreditam que a Segunda Guerra Mundial foi a grande tribulação e que nós já estaríamos no milênio, né? Eu não consigo aceitar essa interpretação, porque pela profecia bíblica, quando ocorrer a grande tribulação, que é a última das 70 semanas de Daniel, então significa que Israel recebe Jesus Cristo como Salvador e então o reino de Deus é implantado na terra. Até hoje eles continuam negando que Jesus Cristo é o Salvador. Então as pessoas que hoje vão em Israel, elas não vão para, assim, como diz a profecia, adorar o Deus de Israel. Eles vão lá para ver, vamos dizer, a arqueologia, os pontos turísticos, né? Mas ainda não existe culto ao Deus de Israel. O que a profecia diz que todo mundo subirá a Israel, não é como está acontecendo hoje. Hoje as pessoas vão por turismo, né? Durante o milênio as pessoas irão para adorar o Deus de Israel. Então é por isso que eu vejo que ainda não se cumpriu essa profecia do milênio, o reino de Deus sendo implantado na terra.